A última vez que vi minha filha, ela me olhou com aqueles olhinhos de quem ainda acredita. Pai, o tigrinho é mais importante do que eu? Eu abri a boca, mas não saiu nada. Porque naquele momento, ela tinha razão. Meu nome é Rodrigo Carvalho, tenho 34 anos. Nasci e cresci em Belo Horizonte, Zona Oeste. Filho de Dona Neide, uma guerreira que me criou sozinha depois que meu pai desapareceu da nossa vida quando eu tinha 5 anos. Sempre fui bom com palavras, por isso entrei na área de marketing. Me formei tarde, aos 29 anos, porque precisei trabalhar desde cedo, mas consegui. Trabalhei como assistente de marketing numa agência pequena. Fazia de tudo: texto, tráfego, atendimento. Ganhava o suficiente para pagar as contas, dividir um aluguel com minha esposa e dar uma vida digna para nossa filha, a Manu. Ela foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Uma menina esperta, carinhosa, que amava quando eu voltava do trabalho e inventava histórias malucas para ela dormir sorrindo. Eu era feliz, mesmo com pouco, e achava que tinha tudo sob controle. Meu casamento não era perfeito, claro. A gente brigava por dinheiro de vez em quando, mas nada grave. Só que, no fundo, eu tinha um incômodo, uma sensação de que eu era só mais um, que eu nunca ia chegar lá. Via meus colegas postando fotos de viagens, carros financiados, jantares carros, e eu ali, no arroz com ovo e boleto atrasado. Foi nessa brecha que o perigo entrou. Porque a internet hoje não perdoa quem está vulnerável. Ela sussurra promessas no seu ouvido, ganha dinheiro pelo celular, viva da internet, seja seu próprio chefe. E eu quis acreditar, quis ser mais, quis dar mais para minha filha, para minha mulher, para mim mesmo. Não foi ganância, foi desespero disfarçado de esperança. Eu queria mudar de vida, só não fazia ideia do preço que eu ia pagar por isso. E o que me pegou foi o tal jogo do tigrinho. Mas não como você está pensando. Eu não entrei num site de cassino qualquer, não fui atrás de jogo, nem de adrenalina. Eu caí porque me venderam aquilo como um modelo de negócio, como uma nova forma de marketing digital. E quando eu percebi que não era, já era tarde demais. Foi numa terça-feira à noite. Eu estava no sofá, cansado do trabalho, rolando o Instagram, quando apareceu um vídeo. Um cara num carro importado com uma legenda bem grande. Ganhei R$ 2.350 hoje jogando no celular. Dei play. Ele dizia que não era aposta, que era um modelo de marketing afiliado baseado em engajamento digital. Usava umas palavras difíceis, falava de funil de vendas, audiência qualificada, conversão. E eu, como trabalhava com marketing, achei que fazia sentido. Ele mostrava saques, explicava que o jogo era só uma interface, que o segredo estava em indicar outras pessoas e ganhar comissão. Fui até o perfil do cara. Tinha mais vídeos, mais prints de ganhos. Um deles falava direto comigo. Se você trabalha com marketing e ainda não está no tigrinho, você está perdendo dinheiro. Cliquei no link da bio e fui parar num grupo do WhatsApp. Lá dentro tinha umas 200 pessoas. Todo mundo animado, postando prints de ganhos, mensagens tipo: gratidão, irmão, mudei de vida graças a você. Um tal de Mentor JP. Mandava áudios com dicas de horário para jogar, de como convidar amigos e aumentar a comissão. Era tudo muito organizado. Parecia sério. Fiquei 3 dias só observando. Até que um dos caras do grupo postou: R$ 100 viraram 680 em menos de 1 hora. E saquei tudo. Pensei, cara, se isso for verdade, eu consigo pagar a fatura do cartão essa semana. Baixei o aplicativo, aquela tela colorida, cheia de bichinhos pulando, parecia até jogo infantil. Coloquei R$ 50 só para testar. No começo, não entendi nada, mas segui a dica do grupo. Escolher o modo automático e colocar num horário de maior fluidez. Em 15 minutos, eu estava com R$ 270. Cliquei em sacar. 2 minutos depois, o Pix caiu. Eu fiquei paralisado. Não era golpe, não era mentira. Estava ali na minha conta. Aquele momento foi mágico. Uma mistura de alívio, excitação, poder. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle. E aí eu pensei, se eu fizer isso todo dia, em 1 mês eu saio do aluguel.
Eu só não percebi que aquele era o primeiro pagamento de um vício disfarçado de oportunidade. O início de uma ilusão que me levou ao pior lugar que eu já estive. Depois daquele primeiro saque, eu mergulhei de cabeça. Comecei a estudar o jogo como se fosse um negócio. Acordava mais cedo, testava horários, anotava padrões, assistia vídeos de estratégias no YouTube. Em 3 dias, já estava com R$ 1.200 de lucro. A cada vitória, meu cérebro explodia de dopamina. Era melhor do que qualquer aumento no trabalho. Era rápido, fácil e estava funcionando. No grupo do WhatsApp, eu virei referência. A galera começou a me chamar de Rodrigo do Tráfego do Tigrinho. Eu ria, achava engraçado, mas no fundo, eu gostava daquele reconhecimento. Passei a postar também. Prints de saldo, stories com frases tipo enquanto uns dormem, outros ganham no silêncio. Comecei a atrair gente, amigos me chamando no direct perguntando como funcionava. Montei um grupo só meu. Dei o nome de Operação TGR. E eu era o mentor agora. Indicava o app com meu link de afiliado e ganhava comissão. Gente entrando toda hora. E o melhor, continuava ganhando no próprio jogo. Em uma semana, saquei R$ 2.800. Dei um presente para minha filha, um patinete rosa que ela queria há meses. Minha esposa perguntou de onde veio o dinheiro. Eu disse que era de um freela de tráfego pago. Ela sorriu e eu me senti um provedor de verdade. Comecei a alimentar um sonho de montar um estúdio em casa, largar meu emprego e viver só disso. E por alguns dias, parecia que isso era possível. O jogo me dava aquela falsa sensação de que eu era mais inteligente que os outros, de que eu tinha descoberto o segredo do sucesso. Eu olhava meu chefe e pensava, ele ainda vai vir pedir dica para mim. Até tirei uma foto com várias notas de R$ 100 e escrevi, enquanto uns estudam marketing, eu vivo o jogo. Hoje eu olho essa foto e sinto vergonha, mas na época eu acreditava. Acreditava que tinha vencido o sistema. Acreditava que o jogo do tigrinho era só o começo de uma nova vida. Só que o jogo, ele é feito para te dar no começo. Porque quanto mais você ganha, mais você acredita. E quanto mais você acredita, mais fundo você vai cair. A primeira perda parecia pequena. Coloquei R$ 500, achando que ia dobrar, como sempre. Mas dessa vez, em menos de 10 minutos, perdi tudo. Senti um nó no estômago. O coração acelerou. Mas logo veio o pensamento. Tranquilo, eu recupero amanhã. No outro dia, coloquei mais 1.000. Perdi de novo. E aí começou o ciclo. Quando eu ganhava, queria ganhar mais. Quando eu perdia, queria recuperar. Joguei todo o saldo da minha conta em uma madrugada. Peguei o cartão de crédito e fiz um depósito via Pix. Nada. Depois, saquei R$ 2.000 de um limite emergencial do banco. Também perdi. Eu já não estava mais jogando para ganhar. Eu estava tentando apagar o incêndio que eu mesmo criei. E quanto mais eu tentava, mais ele se alastrava. Minha esposa começou a desconfiar. Perguntava por que a fatura do cartão estava tão alta. Eu inventava desculpas. Gasolina, supermercado, assinatura de ferramenta de marketing. Uma noite, ela acordou e me viu jogando no banheiro. Fiquei sem reação. Disse que era aposta entre amigos, que era só de brincadeira. Ela não acreditou, mas tentou confiar. Eu prometi que ia parar. E, de fato, parei. Por 2 dias. No terceiro, perdi o sono. O pensamento não saía da cabeça. Se eu colocar só mais R$ 100, eu consigo recuperar pelo menos o dinheiro do aluguel. Quando percebi, já tinha feito 4 depósitos seguidos. Apaguei o histórico do celular. Comecei a jogar escondido no trabalho, no ônibus, até no meio das reuniões. Vendi meu notebook por R$ 1.300 e coloquei tudo no jogo. Perdi. Fui até uma casa de empréstimos e fiz um consignado de R$ 5.000. Usei 3.000 no mesmo dia. E os grupos de WhatsApp silenciaram. Ninguém falava mais de ganhos. Só perguntas sem resposta. O mentor JP sumiu. E eu estava sozinho. Sozinho e envergonhado. Comecei a evitar olhar nos olhos da minha esposa, da minha filha. Cheguei a atrasar o pagamento da escola da Manu para tentar a sorte mais uma vez. Eu sabia que estava errado, mas o vício é como uma voz dentro da sua cabeça que sussurra: dessa vez vai, só mais uma tentativa. Depois disso você para. Eu acreditei nessas mentiras, até não ter mais nada para perder. A casa ficou silenciosa, mas não era o silêncio da paz.
Era o silêncio de quem já não espera nada. Minha esposa descobriu tudo. Entrou na conta dela para pagar uma conta da escola da Manu e viu o empréstimo que eu fiz no nome dela. Foi um escândalo. Choro, grito, porta batendo. No dia seguinte, ela fez as malas, levou a Manu para a casa da mãe dela. Eu tentei impedir. Prometi que ia mudar, que era só uma fase, que eu ia devolver cada centavo. Ela olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era de nojo e de pena. Nos dias que se seguiram, eu só existia. Não comia, não dormia, não atendia a ligação. Me demitiram por baixo desempenho. Fazia semanas que eu não entregava nada no trabalho. Minha mãe apareceu um dia. Me encontrou sentado no chão do quarto, rodeado de latas de cerveja e sacos de miojo. Tentou me ajudar, mas eu empurrei ela para longe com palavras duras. Disse que não precisava de ninguém. Era mentira. Eu só não queria que ela visse no que eu tinha me transformado. Comecei a ter crises de ansiedade. Suava frio, tremia, tinha a sensação de que ia morrer. Mas o pior era o vazio, o buraco que crescia dentro de mim, como se eu tivesse sido arrancado do próprio corpo. Em uma noite de domingo, depois de perder mais R$ 200 que eu pedi emprestado a um amigo, tomei banho, coloquei uma camisa limpa e saí de casa sem rumo. Andei até o viaduto da Teresa Cristina. Fiquei ali, parado, olhando para os carros passando, pensando em como minha filha lembraria de mim. O pai do tigrinho. Era esse o legado que eu ia deixar. Coloquei um pé sobre o parapeito. Foi quando ouvi a voz de um motoboy. Ei, irmão, você tá bem? Não respondi. Ele desceu da moto e ficou me encarando. Se for por causa de dívida, eu também já estive aí. Só que morrer não paga boleto, não. Ele me segurou pelo braço e ficou ali comigo, em silêncio. Aquele silêncio foi diferente. Pela primeira vez em meses, eu senti que alguém via a dor em mim. E isso foi o suficiente para eu descer dali. Eu não morri naquela noite, mas uma parte de mim morreu sim. A parte que acreditava que o sucesso vem fácil, que existe atalho, que a vida real pode ser pulada com um clique e um jogo colorido de bichinhos. Depois do viaduto, eu aceitei ajuda. Minha mãe me levou para a casa dela. Eu voltei a dormir no quarto em que cresci, agora com 34 anos e uma dívida de quase R$ 22.000. Comecei a frequentar um grupo de jogadores anônimos. No começo eu só ouvia. Gente como eu, com histórias até piores. Alguns perderam casa, outros perderam filhos. Eu me vi em cada palavra dita ali. Com o tempo, consegui um bico como freelancer, editando vídeo para um canal no YouTube. Nada fixo, mas me ajudou a comprar remédio, pagar terapia, voltar a ter um mínimo de rotina. Não vejo minha filha há 6 meses. A mãe dela ainda não se sente segura em me deixar vê-la. E eu entendo. Eu menti. Eu falei. Escrevo cartas para Manu de vez em quando. Fico sabendo por uma tia que ela tá bem, que tá estudando, sorrindo. Ainda sonho com o dia em que vou abraçá-la de novo. Mas agora, sem prometer nada. Porque prometer foi o que eu mais fiz enquanto me afundava. Hoje, eu só posso mostrar, com atitudes. Ainda tenho gatilhos. Quando vejo propaganda de aposta, meu estômago revira. Por isso, deletei todas as redes sociais. Eu não posso confiar em mim sozinho. Então eu criei cercas, limites, regras. Eu não tô curado, mas tô lutando. Um dia de cada vez. E se você acha que o jogo do tigrinho é só um joguinho de celular, eu te digo com todo o peso que carrego no peito. Ele não destrói só sua conta bancária. Ele destrói a sua identidade. Faz você esquecer quem era. E quando você acorda, talvez já tenha perdido tudo o que realmente importa. Se você está ouvindo isso e sente que já passou do limite, para agora. Fala com alguém, porque o buraco que você está cavando não tem fundo. Eu descobri isso da pior forma, mas ainda estou aqui. E se minha história puder evitar que você caia nesse abismo, já valeu a pena contar tudo isso. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.